Você já ouviu falar em home office? Essa expressão é usada para descrever os mais de 4 milhões de trabalhadores que não saem de casa. Sem trânsito, sem chefe e no conforto do lar. Essa é a realidade das sócias Cláudia e Dayana. Elas montaram uma loja online de artigos de decoração. Então, a gente já estava em parceria, já pesquisando, elaborando essas ideias. Aí aconteceu que as duas teve a demissão. E daí surgiu o tempo, porque as ideias a gente já tinha, só não tinha um tempo para poder trabalhar em cima disso. Então, como as duas ficaram desempregadas, fora do mercado de trabalho, a gente conseguiu administrar o tempo para fazer uma pesquisa de produtos, de materiais, o que a gente ia focar nesse serviço. E como a gente já trabalhou muito tempo junto, fez faculdade, está na área, né? Somos arquitetas, então foi onde a gente conseguiu fazer a parceria. A loja tem apenas 3 meses e por dia as sócias vendem pelo menos uma peça e fazem uma entrega. A rotina começa às 8 horas da manhã e elas buscam seguir os horários de um trabalho formal. A gente tem a rotina de como se fosse 8 horas tem que estar no emprego. Então vem, confere os e-mails, faz a publicidade. Já, como tem a publicidade, todos os dias a gente trabalha pelo Face, então tem que ter uma foto legal. Então a gente já vê o que vai ser feito de foto, os valores, já começa pelo WhatsApp. O WhatsApp também ajuda muito a gente no comércio. O exemplo da Cláudia e da Dayana mostra que o home office pode ser uma boa alternativa, mas para essa tendência a ser produtiva, é preciso administrar bem o tempo e o espaço. Então precisa sempre haver uma maturidade emocional muito grande por conta desses profissionais, porque ao mesmo tempo que existem benefícios de repente, não passar muito tempo no trânsito ou de poder também dividir de uma forma mais igualitária o tempo com a família, o autocontrole para este tipo de atividade que a pessoa precisa exercer também precisa ser muito amadurecido. Porque ao mesmo tempo que ela conta com essa flexibilidade na agenda, a facilidade com que ela tem para se perder diante das rotinas domésticas, com os filhos, também é muito grande. Outro fator que é preciso tomar muito cuidado é o controle financeiro. A administração deve ser muito detalhada para o empreendedor não ficar no vermelho. A partir do momento que eu sou um profissional liberal, que eu trabalho na minha casa, eu preciso ter esse controle financeiro muito bem feito. Por quê? Porque senão eu acabo gastando mais do que eu ganho. E aí, se isso acontece, eu acabo também tendo problemas, tanto pessoais como economicamente falando, né? Aí eu entro para aquela parcela de endividados. E não é isso que a gente quer. Se tudo isso for feito com bastante atenção, até a qualidade de vida pode melhorar. Segundo a psicóloga Raquel Vilauta, esse tipo de trabalho eleva o sentimento de autonomia e responsabilidade. Os níveis de qualidade de vida, os níveis de saúde mental, eles podem sim ser melhorados se a gente está falando de um trabalho que proporciona mais autonomia, mais responsabilidade, mais motivação para o profissional. Esse benefício, a Cláudia e a Dayana já estão sentindo. O tempo, a qualidade de vida melhora muito, porque é um tempo que você consegue ter com sua família. Como eu sou mãe, eu consigo estar mais com meu filho, com meu marido, e a gente consegue administrar melhor esse tempo. O custo realmente você tem um pouco menos do que você ganhava fora do mercado, mas o que você perde um lado ganha no outro, né? Fique agora com outras notícias regionais no Plantão da Redação. O pronto atendimento médico da Vila Menino Jesus, em Caçapava, altera o horário de atendimento a partir de hoje. O horário foi reduzido das 7 às 17 horas devido ao início das obras para as reformas de adequação da unidade. Após esse horário, casos de emergência devem ser atendidos no pronto-socorro da Fusam, no centro da cidade. E o IBGE abre o processo seletivo com mais de 24 mil vagas de contratações temporárias para a realização do Censo Agropecuário 2017, que acontecerá em 4 mil municípios do Brasil. Os interessados devem se inscrever até o dia 23 de maio pelo site www.fgvprojetosfgv.br. Segue o repórter setorial.
Foi registrada uma redução no custo dos candidatos do Enem. O principal motivo dessa contração econômica foi o aumento no número de candidatos de um ano para o outro. O custo de cada candidato do último exame do Enem foi de R$ 91,49. Essa é a primeira vez desde 2010 que o custo por cada participante cai em relação ao custo do exame de 2015, quando o valor foi de R$ 93,23. Um dos motivos da queda no preço foi o aumento no número de candidatos inscritos de um ano para o outro. Em 2015, após o governo aumentar o valor da taxa pela primeira vez, ao todo foram 8.500.000 pessoas inscritas para as provas e mais de 7 milhões confirmaram a inscrição após o prazo de pagamento da taxa. Já o número de participantes foi de cerca de 5.700.000. Em 2016, o número de inscritos chegou a 9.200.000 e mais de 8 milhões de candidatos confirmaram a inscrição. E cerca de 6.200.000 participaram das provas. Para o Enem deste ano, o valor da taxa aumentou mais uma vez e foi para R$ 82,00. E as inscrições vão ser abertas no dia 8 de maio. Segundo o portal de estatísticas do estado de São Paulo, a região do Vale recebeu aporte de R$ 1,3 bilhão em investimentos no ano passado. Volume 71,97% menor que o de 2015. Segundo o economista Edson Trajano, essa queda nos investimentos da região dificulta a retomada das atividades econômicas do Vale do Paraíba. O Brasil passa por uma crise econômica e o Vale do Paraíba passa por uma crise ainda maior. Uma redução nesses investimentos produtivos. Isso é preocupante, que dificulta ainda mais a retomada do crescimento das atividades econômicas na região. Segundo Edson Trajano, a economia da nossa região depende do setor industrial. Por exemplo, a cidade de Taubaté é uma das cidades no Brasil que mais depende da indústria automobilística. Qual a consequência? A queda na venda de carros acabou provocando uma redução nos investimentos nessa área. As cidades como Pindamonhangaba trabalham com o setor de infraestrutura. Se a economia brasileira não cresce, esse setor de infraestrutura acaba tendo pouco investimento. E São José dos Campos tem uma indústria mais diversificada, mas essas atividades industriais dependem do aumento do consumo interno e da possibilidade do crescimento das atividades econômicas. As taxas de juros continuam extremamente altas em nosso país, o que resulta em pouco incentivo ao consumidor e também ao baixo crescimento da economia brasileira. Há muita dificuldade na melhora nos investimentos para as cidades do Vale do Paraíba. Por quê? Essa forte dependência da indústria, sobretudo da indústria de bens de consumo durável, necessita, para que ocorra um aumento do consumo, uma redução mais significativa nas taxas de juros. Para o economista, um potencial econômico do Vale ainda pouco explorado é o campo da economia criativa, ligado à cultura e ao turismo. Aqui há um potencial enorme a ser desenvolvido no campo do turismo ligado à cultura local e os atrativos naturais, como as praias dos municípios do Litoral Norte ou a Serra da Mantiqueira. Mas para isso também é necessário, primeiro, uma política regional mais focada nessas atividades culturais e de turismo e, principalmente, um apoio com a política nacional também nesse segmento. Nos últimos anos, o Brasil tem passado por uma forte valorização da moeda, do real, frente às moedas estrangeiras. Isso dificulta, por exemplo, a atração de turistas estrangeiros, que poderia ser um dos segmentos que apresentasse maior potencial de crescimento, sobretudo na Serra da Mantiqueira e nos municípios do Litoral Norte. O que acontece fora da nossa região é destaque no Giro de Notícias. Ok, vamos às notícias. A Embraer faz uma parceria com o Uber para desenvolver um sistema para tráfego de veículos elétricos aéreos. O modelo experimental é previsto para 2020. A expectativa é que passageiros possam ser transportados a partir de 2023. Alguns territórios estão exigindo certificado internacional de vacinação ou profilaxia contra a febre amarela. Turistas brasileiros podem obter o documento junto à Anvisa. Crianças a partir de 9 meses de idade já podem receber a vacina. O Ministério da Saúde deve destinar R$ 89 milhões para municípios que aderirem ao novo programa Saúde na Escola. O objetivo é chegar em 144 mil escolas da rede pública.
Entre as metas estão atualizar as cadernetas de vacinação, reduzir índices de obesidade infantil e cuidados com a saúde bucal, auditiva e ocular das crianças e adolescentes. Já já eu volto com outras notícias da região. Unidade da GM em São José dos Campos suspende trabalho. Voltamos já.